Maria Regina Momesso. A Maria Regina é pesquisadora, educadora, analista de discurso, linguista e apresentadora de entrevistas em TV e web rádio. É docente permanente do programa de pós-graduação em educação da Unesp Araraquara, atuando na linha Sexualidade, Cultura e Educação Sexual, interfaces em educação, comunicação digital, filosofia, história, sexualidade e cuidado de si. Era o grupo de pesquisas multidisciplinar, grupo de estudos em educação, sexualidade, tecnologias, linguagens e discursos. Certificado e vinculado pelo CNPq, FEB, Unesp, Bauru. Convido a professora Maria Regina a fazer uso da palavra. Eu agradeço a sua apresentação. Eu estou aqui, bom dia a todos. É uma imensa alegria estar aqui com vocês no 19º Fórum Municipal de Educação de Jaboticabal. Hoje eu convido a todos, cada um, a refletir comigo sobre o tema Educação, uma ação de escrever para ser, em busca do cuidado de si na relação com o outro. Essa fala, ela pretende ser uma travessia entre palavras, sentidos e pessoas. E, para começar, eu gostaria de falar algumas primeiras palavras, que nas palavras do Renzo Piano. Você não existe. Nós não existimos. Nós somos a soma de todas as pessoas que amamos, os livros que lemos, os filmes que assistimos, as viagens que fizemos, os amores que tivemos. Nós somos isso, escrito pelo gênio Jorge Luiz Borges. A vida é um pouco suspensa entre memórias e o esquecimento. Nós nos lembramos de tudo isso e também o esquecemos. Nós esquecemos, mas continuamos a ter isso dentro de nós. Não importa o que você faça. Arquiteto, jornalista, educador, professor, você sabe que isso está dentro de você e se manifesta. E isso é bom, é magnífico. E é até uma pequena imortalidade, como a apresentação que nós acabamos de ter agora. E é com esse começo, né, dito por Renzo Piano e evocando Borges, que a vida está um pouco suspensa entre memórias e o esquecimento. Essa ideia nos toca porque nos lembra que somos feitos de encontros, com livros, com amores, com nossos estudantes, somos jardineiros e presenças. E gostaria de fazer uma homenagem visual aos organizadores e antes de avançarmos, né, eu gostaria de destacar, através de um gesto simbólico que abre essa apresentação, uma homenagem e um agradecimento aos organizadores deste fórum, nas pessoas do professor mestre Emerson, na professora da doutora Lúcia e na professora Elaine Assolini. Eu tomei a liberdade de fazer uma escrileitura visual de cada um, inspirada na obra Composição com Vermelho, Azul e Amarelo, de Mondrian, e cada quadro expressa não apenas o respeito institucional, mas também um gesto de cuidado e leitura ética das presenças que tornaram, né, a minha presença aqui, nesse encontro, possível. E o meu agradecimento a cada um que está me assistindo. É através dessa leitura visual, dessa escritura visual,
é que eu gostaria de abraçar a cada um que está me ouvindo e juntos fazermos esses gestos de leitura em prol da educação e em prol do cuidado de si com cada professor. Mas o que seria a ação de escrever, né? A ação de escrever é o gesto de ler e escrever entrelaçados como ações vivas e simultâneas. É uma leitura que escreve e uma escrita que nasce da escuta sensível. É uma atitude ética diante da linguagem, do mundo e de outrem. Mas qual é a origem, né, dessa palavra escrileitura? Porque quando na academia, quando nós falamos, olha, vamos escrever, né? Automaticamente a ciência pergunta, mas de onde? Onde você arrumou isso? Né? Então, a origem do sentido de escrileitura e do ato de escrever, ela vem sendo cunhada por outros. Então, meu discurso aqui, ele não é original. Ele é vozes que vêm de outros lugares e que me constituem enquanto a Maria Regina professora, a Maria Regina amiga, a Maria Regina mãe. E esse termo escrileitura, ele já vem sendo cunhado há muito tempo com a Júlia Kristeva, com o Nitzel, com o Pedro Barbosa, né? Então, o Pedro Barbosa, ele cunhou esse termo em sua tese de doutorado em Lisboa, refletindo sobre a leitura, a literatura e o computador. Barthes, de certa forma, também a propunha quando nos trouxe o conceito de obra aberta à inferência do leitor. Júlia Kristeva, por sua vez, já falava em écriture e lecture, ler é também escrever. Escrever, então, é escutar e se inscrever no mundo. E como entra Michel Foucault nesse ato de escrever, nesse ato da escrileitura? O Michel Foucault é que nos inspira a pensar a leitura e a escrita como práticas de liberdade. Ele nos convida a olhar para as margens, para o que escapa. A escrileitura é esse olhar oblíquo, cigano, inquieto. É um gesto de problematizar, investigar, tensionar. É fazer uma escrileitura transversal. E essa leitura transversal, ela é perpassada por 3 categorias que o Michel Foucault, nos seus estudos, criou. A categoria de dispositivo, a categoria de técnica e a categoria de prática. Então, a escrileitura, ela transita entre 3 esferas conectadas. Como dispositivo, ela é um campo de forças e saberes. Como técnica, é um modo de agir sobre si e o outro. E como prática, ela é esse gesto cotidiano que a gente repete. E ainda, enquanto a escrileitura, e a gente for exemplificar, né, cada uma, nós podemos pensar, né, se nós nos recordarmos um pouco, no terceiro slide, eu apresentei uma homenagem aos organizadores do fórum. E para fazer essa homenagem, eu fiz a minha escrileitura visual ao modo do Mondrian, ao modo do Van Gogh, ao modo de
artes que me são caras, do conhecimento de mundo que tenho, da sensibilidade de olhar para o outro e captar em cada um aquilo que me marcou, que me tocou. Então, o dispositivo é o conjunto heterogêneo que articula as técnicas, as práticas, os saberes e as instituições. Então, eu tenho lá a educação como matriz organizadora. A técnica, né, é um modo preciso de agir sobre o outro e sobre si mesmo. Então, aí nesta técnica, né, ela vai envolver os exercícios de leitura e escrita que visam a elaboração de si mesmo ou um trabalho cotidiano sobre os pensamentos, os afetos, os saberes. Então, quando eu fui buscar no Instagram, no Lattes, nos escritos, nas matérias midiáticas em que tinha a voz do professor Emerson, da professora Elaine, da professora Lúcia, captar, né, através dessa técnica, né, que é as estratégias de leitura que nós aplicamos com os nossos alunos, captar o que é a essência, para mim, naquele momento, de cada um deles. Ou de como eu construo aquele sujeito para as pessoas que eu conheço, para mim mesmo e para as minhas próprias relações. E a prática, ela se faz como uma prática de liberdade em que esse sujeito que eu construo para mim e para aqueles que estão me ouvindo agora nesse momento, torna-se capaz de reconfigurar a minha experiência e a minha posição no mundo por meio da leitura crítica e da escrita criativa e reflexiva. Então, na perspectiva Foucaultiana, o cuidado de si é essa prática ética. É a escrileitura como um exercício de liberdade e escuta crítica que atua como um dispositivo ético discursivo, como uma técnica de si e uma prática de reconfiguração do sujeito pela linguagem. E como é essa escrileitura, né, de uma imagem? Vamos praticar, eu gostaria de praticar com vocês. Você poderia passar o próximo slide? Próximo. E o próximo. Vamos praticar a escrileitura? Eu convido todos vocês que estão me assistindo, nos poucos minutos que me faltam, né, nessa fala, a fazer uma escrileitura de uma imagem que eu vou mostrar aí para vocês e que vai se dar em 3 momentos. Gostariam que todos vocês que estão participando dessem um print nessa tela para agora que eu vou passar, né, daqui a pouquinho, e vou falar como eu gostaria que vocês fizessem essa leitura em 3 momentos. O que vai ser o primeiro momento? É o momento da apreensão. É o momento do encontro com o texto e com tudo aquilo que nos chega aos órgãos do sentido. É uma colheita de sinais significativos, de formas, de cores, de coisas diferentes, irregulares ou homogêneas. Num segundo momento, eu gostaria que vocês problematizassem, acolhessem esse texto, reconhecessem
os sentidos que esse texto traz, com a vida vivida e com a vida representada. E elaborar o pensamento observando e levantando hipóteses, possíveis hipóteses de sentidos que aquele texto traz para mim. Ou seja, é um grande diálogo, é uma dialética com o texto. Então, vamos praticar essa escrileitura, né? Primeiro, aprendendo os sentidos com o que sentimos, problematizando, questionando e, por fim, nesse terceiro momento, a partir das diferenças encontradas, das margens, agir sobre o pensamento para conceituar, abstrair os possíveis sentidos. Então, esse é um exercício para mim potente, com imagens, textos, sons, vivências, e ele pode ser trabalhado com os nossos alunos em qualquer idade. Agora, eu gostaria de apresentar a imagem para vocês analisarem. E vou dar algumas dicas. Essa imagem, ela traz coisas que está presente na vida de todos. Me informaram que nós temos aí uma rede de 800 professores, não só dos professores, mas dos organizadores, todos aqueles que estão envolvidos com a cidade de Jaboticabal, com o estado de São Paulo, com o Brasil dentro da educação. Vou dar 3 minutinhos para vocês responderem aí no chat. Como é que vocês leem essa tela? O que vocês acham que tem aí nessa tela? O que seria essa tela? Vamos lá? Eu estou esperando algumas respostas. Pode ser qualquer coisa. Conexão. Excelente, Edilza. O que mais? Vamos aprimorando, vamos colocando aí mais coisas. Nosso cérebro todo interligado com as informações que recebemos, ligações neurais. Traz mais para o chão. Traz essa leitura mais para o chão. Esperança, iluminação, o cérebro e suas conexões, plasticidade neural, estamos todos interligados. Para mim, são as interconexões que fazemos com a natureza, os seres, cérebro, ludicidade, criatividade, rede, neurociência e seus pensamentos, luz. Pois bem, podem passar para o próximo slide, porque eu tenho só 30 minutos com vocês. Na realidade, o que eu fiz aí é a minha leitura, a minha escrileitura da educação na cidade de Jaboticabal, interligada com o estado de São Paulo e interligada com o Brasil e fora do Brasil. Então, vocês têm aí o retrato neural de leitura e alfabetização das escolas municipais de Jaboticabal, em que a estrela é o destaque, são aquelas escolas em que a alta leitura e um IDEB, o azul são as escolas com boa leitura, o roxo, o violeta, como a cor marcante, escolhida para as apresentações,
ela traz simbolicamente a questão da transformação. Então, são as escolas ainda em transformação. E essa transformação vai se dar e vai depender de quem, né, de quem quer fazer a transformação para o bem ou para o mal. Vai dar a tonalidade que aquele que está ensinando quer dar no encontro e na relação com os seus alunos. E também temos as escolas em crescimento. Com quase 78 mil habitantes, e a alfabetização da cidade é, assim, algo fenomenal, 93,7%, Jaboticabal apresenta avanços e desafios, né? O IDEB mostra diferenças entre os ciclos. Esse slide é um gesto de escrileitura, é olhar para os dados como linguagem. Na imagem gerada com a ajuda da IAGEN, né, eu utilizei o meu repertório ético, artístico, científico e afetivo para dar forma a essa leitura simbólica da cidade e de suas escolas. Esse cérebro é um mapa de Jaboticabal. E as 10 escolas, as 12 escolas que se destacam, elas estão nos lugares e nos bairros que na geografia, né, se encontra nos mapas da cidade. Portanto, para eu fazer toda essa escrileitura e transformá-la em imagem, eu passei por esses 3 momentos que eu falei para vocês. Eu gostaria que passasse para o próximo slide, né? Para levantar, né, essa rede viva, né, da educação escolar de Jaboticabal. É uma rede viva de práticas de escrileituras, né, e de práticas leitoras em Jaboticabal, como a Semana Municipal, como o acervo digital, como as rodas de leitura, as HQs, os cordéis, os fanzines, os clubes de leitura. Tudo isso é escrileitura em ação, é escriler, é leitura viva, criativa, significativa, vinculada ao território. Portanto, a partir também dessa coisa bonita que eu vi em vocês, é claro que nem tudo é a Alice no País das Maravilhas. Há os desafios, né? E há as suas potencialidades. Então, nós precisamos, nesse sentido, e o cuidar de si do Foucault é justamente isso. É uma atitude, é uma ação de voltar-se para si, com ou sem a ajuda do outro, numa atitude ética e não moral, tá? Para não só nomear os desafios, não só observar as queixas, mas principalmente ter uma escuta ou várias escutas éticas, é saber observar as margens, é saber encontrar os estranhamentos, é saber observar aquilo que está aos nossos olhos, mas não conseguimos ver. Então, esses dados, eles vêm
de relatos que eu coletei em pesquisas, em vivências que saíram na mídia, que saíram dos livros e que estão marcados com a identidade e a identificação e a subjetividade de cada pessoa que está me assistindo. Então, de certa forma, a escrileitura pode ser resposta potente a tudo isso, que desloca o foco do erro para o gesto, do déficit para o vínculo. Que vínculo? O vínculo com as nossas potencialidades. A rede tem educadores criativos, biblioteca tecnológica, projetos reconhecidos, incentivo institucional e possibilidade real de ampliar práticas escrileitoras. Do chão da escola, de cada educador, surgem práticas de liberdade, escuta e presença. E assim, eu termino a minha fala agradecendo a cada um de vocês e especialmente eu agradeço por não passarem indiferentes por este jardim de ideias que foi me dado por vocês. Que essa travessia entre Peano, Van Gogh, Miró, Mondrian, Barthes, Borges, Cristevá, Foucault, que esses dados de Jabuticabal e os rostos de cada educador e profissional da educação, e principalmente de nossos alunos, não se perca nos corredores da rotina ou na leitura pulular e alienante de uma tela. E quero fechar com Mário Quintana. A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente é o mesmo que eu digo, mas como ela é difícil. Então, continuamos seguindo com presença e delicadeza, cultivando a educação como gesto de escrever para ser. Muito obrigada.